Olá a todos. Essa semana a gente continua falando sobre CDS. Na semana passada falamos sobre o papel do tamoxifeno, através do estudo NSABP-B24. Essa semana falaremos sobre o NSABP-B35, que comparou o anastrozol com o tamoxifeno no contexto do CDS. Então, esse estudo foi publicado em 2016 no Lancet e teve como objetivo comparar a eficácia de 5 anos de anastrozol contra 5 anos de tamoxifeno na prevenção de câncer de mama subsequente após tratamento local com quadrantectomia ou cirurgia conservadora associada à radioterapia. Foi um estudo randomizado, duplo cego, fase 3 e multicêntrico. Resumindo aqui, o estudo foram mais de 3.000 pacientes randomizadas, e ao final aí das exclusões por perda de follow-up ou retirada de consentimento, ficaram um pouco mais de 1.500 pacientes para cada grupo. Então foram incluídas pacientes pós-menopausa, com CDIS ou CDIS associado com carcinoma lobular in situ, hormônio positivo obrigatoriamente, sem componente invasivo, e a cirurgia conservadora com as margens livres associada à radioterapia. E as pacientes mastectomizadas foram excluídas. As pacientes com histórico de carcinoma invasivo prévio ou carcinoma in situ da mama prévio, câncer de outro sítio, exceto câncer de colo de útero in situ, câncer coloretal in situ, melanoma in situ ou pele não melanoma, que a gente inclui os basocelulares e espinocelulares. Também esses aí não foram excluídos, exceto os cânceres invasivos. Pacientes que usaram ou estavam usando raloxifeno ou terapia de reposição hormonal também foram excluídas do estudo. Paciente com histórico de trombose, AVC ou ataque isquêmico transitório também excluídas. Pacientes com hipertensão, diabetes e ou fibrilação atrial descontroladas também foram excluídas do estudo. Então, um grupo utilizou o anastrozol e um placebo, que tinha o comprimido idêntico ao tamoxifeno, e o outro grupo usou o tamoxifeno, 20 mg, mais um placebo, que era um comprimido idêntico ao anastrozol. Foram 5 anos de tratamento adjuvante e foi feita a estratificação por idade, análise do grupo com mais de 60 anos e com menos de 60 anos. A hormonioterapia deveria ser iniciada em até 30 dias após a randomização. E a duração de 5 anos era independente de doses perdidas. Então a paciente referia, eu passei uma semana sem usar, passei um mês sem usar. Não, isso não acrescentava no tempo de duração, era 5 anos e ponto final. Todas as pacientes tinham que fazer radioterapia na dose de 50 grays na mama. E o endpoint primário do estudo era intervalo livre de câncer de mama, seja invasivo ou in situ. E aí podia ser local, regional, que é a região de linfonodos, à distância ou contralateral. Então, qualquer câncer de mama, seja na mama ipsilateral ou contralateral ou à distância, era considerado para avaliação do endpoint primário, que é o intervalo livre de câncer de mama. Como endpoints secundários, eles avaliaram a sobrevida livre de doença, que aí inclui a recidiva de câncer de mama, um segundo primário, exceto pele, não melanoma e aqueles outros in situ que a gente comentou, e morte por qualquer causa. E a observação aqui que todas as análises foram do tipo intention to treat, ou seja, por intenção de tratamento. Então não importa se a paciente desistiu de tomar o remédio ou passou a tomar outra coisa, as análises foram baseadas no grupo randomizado, certo? Aqui falando sobre os resultados, foram mais de 3.000 pacientes entre janeiro de 2003 e junho de 2005, 1.552 para cada lado, Metade para o grupo anastrozol, metade para o grupo tamoxifeno, um follow-up médio de 9 anos, a pacientes aí variando entre 8,2 até 10 anos de follow-up. Chama a atenção aqui que discretamente superior à população com mais de 60 anos,
53% contra 47% das pacientes com menos de 60 anos, quase 90% das mulheres do estudo brancas, 96, 97% de pacientes com tumor evidente na mamografia, né? Em relação à comedonecrose aqui, aproximadamente 45% ausente, uns 40% presente e 15% não se sabia, não foi avaliado a presença de comedonecrose. Não havia tumor palpável em aproximadamente 90% das pacientes. E aqui também chama a atenção que 40% das pacientes não foi avaliado o tamanho tumoral na patologia, é um número relativamente alto. Outro número que chama a atenção é que pouco mais de 40% das pacientes eram obesas, né? A obesidade grau 1 aqui com IMC maior ou igual a 30. Então, a taxa de conformidade de tratamento foi semelhante entre os grupos. O que é a taxa de conformidade? É a porcentagem de pacientes que chegaram, né, que completaram os 5 anos de hormonioterapia. Aproximadamente 64% das pacientes completaram esses 5 anos. A duração média do tratamento com anastrozol foi de 59,8 meses, variando entre 36 e 60, e o tamoxifeno 46,8 meses, variando entre 36,9 meses e 60 meses. O anastrozol aumentou o intervalo livre de câncer de mama. Agora é interessante aqui que até 5 anos não houve esse efeito, né? Que esse efeito foi observado em 10 anos, que foi 93,1% para o anastrozol e 89,1% para o tamoxifeno. Nós vemos isso aqui no gráfico, né? Eu tracei uma linha preta vertical ali no 60, que é exatamente os 5 anos, e só até ali as curvas sobrepostas. A partir dessa linha começa a haver uma separação entre as curvas ali, que é exatamente onde se percebe o papel do anastrozol nesse aumento do intervalo livre de câncer de mama com P significativo, né? Um hazard ratio de 0,73. Em relação à sobrevida livre de doença, em 5 anos também praticamente a mesma coisa. Em 10 anos, numericamente aqui uma vantagem do anastrozol de 82,7% versus 77,9% para o tamoxifeno, mas quando a gente vai aqui para o P, foi 0,21, não houve significância estatística, muito embora quando a gente avalia aqui o final do gráfico, nós vemos que existe uma tendência de separação de curvas, o qual não foi provado aqui nesse estudo, talvez devido ao número de pacientes, né, se faz uma conjectura aqui que talvez, ou num follow-up maior ainda, numa análise posterior, se perceba essa diferença, mas há uma clara tendência aqui à separação das curvas, mas de fato nesse estudo a sobrevida livre de doença não houve diferença entre as drogas. Em relação à estratificação por idade, o benefício do anastrozol foi significante apenas em mulheres pós-menopausa com menos de 60 anos. Então, nas mulheres naquela estratificação, mais de 60 anos não houve diferença entre as drogas. Aqui nós vemos na tabela, então, menos de 60 anos, o P ali de 0,0026 e na avaliação com mais de 60 anos, o P 0,78, isso avaliando o intervalo livre de câncer de mama. Quando a gente avalia a sobrevida livre de doença, a análise é semelhante, porque com menos de 60 anos houve um P significativo, ou seja, o anastrozol foi superior, mas no grupo com mais de 60 anos não houve diferença. A taxa de todos os tumores de mama invasivos foi maior no grupo de tamoxifeno, né? Então, assim, a recidiva invasiva foi maior no grupo de tamoxifeno, e o anastrozol foi associado com redução de câncer de mama contralateral. Nós vemos aqui nessa tabela que quando avaliou-se todos os tumores de mama, o tamoxifeno teve uma incidência maior de tumor invasivo do que o anastrozol, muito embora quando a gente avaliou aqui a recidiva ipsilateral, não houve diferença entre os grupos, aqui muito provavelmente pelo papel da radioterapia, né, que reduz bastante a recidiva ipsilateral e com isso dificulta muito
é que você consiga provar uma diferença entre as drogas, porque reduziu demais a recidiva ipsilateral. Então a gente vê que essa diferença do slide passado em relação ao total de cânceres de mama, no qual o tamoxifeno teve que o anastrozol mostrou uma proteção, né, em relação ao tamoxifeno, se deve muito mais à parte contralateral. A gente avalia aqui câncer de mama contralateral, e aqui o P foi significativo, anastrozol com uma incidência inferior em relação ao tamoxifeno, e nenhuma diferença em relação a metástases, né, o P0,37 ali. Não houve diferença em sobrevida global, que nós vemos em 5 anos basicamente 98% de sobrevida global, em 10 anos 92,5% para o anastrozol, 92,1% para o tamoxifeno. Houve uma maior incidência de tromboembolismo no tamoxifeno, que a gente já sabia de outros estudos, né? 2,7% versus 0,8% para o anastrozol, e uma taxa maior de artralgia, mialgia do anastrozol, dos graus 2 até 4, 33% para o anastrozol, 25% para o tamoxifeno. Há uma incidência maior também de câncer de endométrio com tamoxifeno, que também já se sabia de outros estudos, muito embora na parte estatística não houve uma significância, mas numericamente percebe-se aqui. Também não percebeu-se um aumento significativo do ponto de vista estatístico para fraturas, né, por conta de osteoporose, mas a gente já sabe de outros estudos que os inibidores de aromatase têm um papel na origem dessas fraturas. O estudo numericamente teve mais fraturas no anastrozol, mas quando a gente vai ver para a estatística não houve diferença, basicamente. E para a gente finalizar aqui, então assim, o anastrozol ele aumentou o intervalo livre de câncer de mama nas pacientes com CDIS pós-menopausadas com menos de 60 anos, e esse benefício só é aparente após 5 anos. Mas e as pacientes com mais de 60 anos? Então, discutir terapia conforme o perfil de risco, ou seja, as drogas são semelhantes, parece, né, pelo estudo, com as pacientes com mais de 60 anos. Então, se você tem uma paciente com mais de 60 anos, com osteoporose importante, você não vai optar pelo anastrozol. Se a paciente tem mais de 60 anos e tem um histórico de trombose, você não vai optar pelo tamoxifeno. Então, é avaliar também como é que está sendo a tolerância, né, ao tratamento. Alguns pacientes simplesmente não toleram pela artralgia, às vezes pelos fogachos que o tamoxifeno causa. Então, verificar o perfil de risco e escolher a droga que for mais adequada e mais tolerada pela paciente. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço a todos.